Pelo que eu sei, ele não foi liberado. O Real Madrid não liberou ele. Ele queria vir. Não foi fantasia. Porque eu, inclusive, ajudei no processo. O Ancelotti ele é incrível, né? E já era nessa época também. Mas eu acho que a liderança é sempre o fator principal para fazer convergir essas diferentes situações. Obviamente, quando o Edinaldo, presidente da CBF, anunciou, eu percebi aí, depois de praticamente 24 horas, uma manifestação de muita insegurança por parte dos jornalistas, enfim, para quem acompanha futebol, para quem trabalha com futebol, muita insegurança, né, se era verdade, se era mentira. E eu confesso que estou muito empolgado para o trabalho do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O Kaká aproveitou a oportunidade também e elogiou muito o Carlo Ancelotti. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nesse vídeo, se vocês estão empolgados com a chegada do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, e já deixou bem claro que ele quer autonomia para comandar a seleção brasileira. É o mínimo que um técnico precisa ter. Então vamos ver aqui o que o Kaká, Denilson Show, também comentou sobre a chegada do Ancelotti e o Ronaldo Fenômeno. Veja só. Obviamente, quando o Edinaldo, presidente da CBF, anunciou, eu percebi aí, depois de praticamente 24 horas, uma manifestação de muita insegurança por parte dos jornalistas, enfim, para quem acompanha futebol, para quem trabalha com futebol, muita insegurança, né, se era verdade, se era mentira. Eu estava dentro dessa porcentagem de pessoas que não acreditaram logo de cara no anúncio do presidente, e fiquei esperando ouvir do Ancelotti que ele seria o treinador da seleção brasileira. E isso aconteceu numa coletiva lá em Madrid. Ele falou que a partir do dia 26 de maio ele vai ser o treinador da seleção brasileira. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo agora, depois de algum tempo. Tamanha é a desconfiança, né, com a gestão e com o futebol brasileiro. A gente tem que sempre ter um pé atrás, pelo menos nessa situação. Então, depois da fala do Ancelotti, eu venho fazer esse vídeo para dar a minha opinião em relação à escolha de um treinador estrangeiro. Eu confesso que num passado distante eu era 100% contra. Sempre achei que a gente tinha que ter um treinador brasileiro, respeitar a nossa identidade, respeitar a nossa bandeira. Mas a gente percebe que ao passar do tempo o futebol brasileiro não evolui, e foi inevitável, né, a escolha de um treinador estrangeiro. Eu era muito a favor da contratação do Abel, treinador do Palmeiras, pelo tempo que ele trabalha aqui no futebol brasileiro, pelo conhecimento que ele já tem do futebol brasileiro. Mas a gente tem que ser muito sincero e dizer que a escolha pelo Ancelotti também é uma escolha assertiva, um treinador que tem um histórico extremamente vencedor, tem um relacionamento com os jogadores que, para mim, é o ponto principal, extremamente saudável. Então a minha torcida é que ele consiga realmente fazer, nesse espaço curto de tempo, estamos praticamente a um ano da Copa do Mundo, que ele consiga fazer um grande trabalho com a seleção brasileira. Sempre falando para KTO, cada jogo é único, jogue com responsabilidade, para maiores de 18 anos. Acho também que a comissão técnica do Carlo Ancelotti, ela precisa ter ali alguns dos ex-jogadores que eu acho que ajudariam e muito o trabalho do Carlo Ancelotti. Dentre eles, Kaká, além da carreira vencedora, é um cara que tem postura, inteligência para exercer um cargo dentro da comissão técnica do Carlo Ancelotti. Conhece futebol brasileiro, conhece as ideias, um cara extremamente moderno com as suas ideias, preparado. Isso eu falo até com uma certa propriedade, porque eu conheço o Kaká e sei do quanto ele estudou e se preparou para exercer um cargo de excelência no futebol. E eu não acho que ele tem que estar fora dessa comissão técnica de Carlo Ancelotti. Obviamente a decisão é dele. O Cafu, por tudo que ele conquistou com a seleção brasileira, também acho que seria extremamente importante a presença dele dentro da seleção brasileira, dentro da comissão técnica.
Um outro ex-jogador que eu gosto muito e respeito muito, que vem fazendo um trabalho já há muito tempo como vice-presidente da Federação Paulista, que é o Mauro Silva. Eu acho que esses 3 ex-jogadores, com o histórico que eles têm como atleta, com a experiência que eles têm, principalmente o Mauro Silva, que está inserido diretamente na gestão do futebol, acho que eles conseguiriam ajudar e muito o Carlo Ancelotti nesse processo até a Copa do Mundo. Fala aí o que você pensa, dá a sua opinião e vamos ver qual vai ser o trabalho. E uma outra coisa, né? A gente falava muito de que o futebol brasileiro estava copiando o futebol europeu. Agora a gente tem um treinador europeu, então a gente vai ver a seleção brasileira jogando no padrão europeu. Linhas muito próximas, muito toque de bola, muita dinâmica. Espero que dê muito certo, que os jogadores se adaptem e que a gente consiga fazer nesse ciclo até a Copa do Mundo, enfim, resgatar a confiança e chegar lá na Copa do Mundo e a gente conseguir fazer uma grande Copa do Mundo. Boa sorte, Carlo Ancelotti. Pelo que eu sei, ele não foi liberado. O Real Madrid não liberou ele. Ele queria vir. Não foi fantasia. Porque eu, inclusive, ajudei no processo, conversando com o Ancelotti. O Edinaldo me pediu, na época, uma ajuda e eu ajudei ele nesse processo, mas depois deixei eles negociarem e aí parece que aí travou porque não teve negociação, porque não tinha liberação do Real Madrid. Então, o negócio não aconteceu. E parece que ia acabar a temporada do Real Madrid e se não ganhasse nada, eu acho que o Real Madrid ia mandar ele embora e ele viria. Mas aí ganhou a Champions. Aí ficou mais um ano, foi isso. O Ancelotti ele é incrível, né? E já era nessa época também. Mas eu acho que a liderança é sempre o fator principal para fazer convergir essas diferentes situações. Você imagina você é treinador de um time onde tem um dono, na época Berlusconi, que era muito famoso. Extremamente famoso, político, primeiro-ministro do país e que tem uma série... Cara, tem meus jogadores também, eu quero que jogue... Como que o treinador lida com isso? Aí o Pato vai lá e faz essa bagunça. Aí depois chegam outros jogadores. Aí, só Rivaldo, Cafu, Rui Costa, Shevchenko, Maldini, Stan. Você tá falando de nomes Nesta, Pirlo, Gattuso, Seedorf. Como que você converge diferentes interesses na mesma direção? Mostra para esses caras que o time ganhando, todo mundo sai ganhando. Então esse trabalho do treinador eu acho que é fundamental. A verdade pessoal, que alguns jogadores que falaram que não queriam um técnico estrangeiro na seleção brasileira mudaram de ideia. Inclusive o Denilson falou sobre isso, que antigamente ele queria preservar, né, esse negócio de querer somente que técnico brasileiro assuma a seleção brasileira. Mas o negócio na situação dentro da CBF tá tão complicado e o problema não é o técnico, assim, lógico, o estilo de jogo que o Ancelotti ele vai determinar na seleção brasileira vai ser um estilo europeu, como o próprio Vinícius falou, aquele toque de bola pra lá. Mas assim, eu como torcedor, eu quero muito que dê certo. Eu de fato sinto esse desejo de querer acompanhar os jogos da seleção brasileira. Eu até tento, mas sendo bem sincero, esses últimos jogos, desses últimos tempos da seleção brasileira, que é uma negação, pô. A cada dia que passa a gente só via a seleção brasileira regredindo, não jogando bem. E é triste. O Brasil, o futebol brasileiro, tá necessitando e passando por uma situação tão ridícula como essa. O Edinaldo Rodrigues, a verdade é que ele não tinha escolha. Ou ele trazia um cara muito foda, e foi o que ele fez, e nada apaga o que de fato vem acontecendo na CBF. Espero que tudo isso mude, mas a verdade, que quando envolve dinheiro, envolve política dentro de certos ambientes, a coisa fica feia. E foi o que de fato aconteceu. A seleção brasileira ali, a CBF acabou passando por essas turbulências, mas com a chegada do Ancelotti, lógico, vamos esperar os primeiros jogos, mas também não vamos acreditar. Voltamos. Não é assim também, né? Porque basta o Ancelotti vencer 2 jogos, que é o cara, é o foda. A gente sabe que pelo currículo dele, ele é um grande técnico.
mas também não depende somente do técnico. Vamos parar com isso. Na minha opinião, os jogadores também têm parcela de culpa. Muitas das vezes, quando o time tá mal, a gente sempre taca a pedra onde? No técnico. Mas não. Por exemplo, houve uma polêmica muito grande envolvendo o Memphis Depay por conta da cavadinha. Aí tu vai criticar o Dorival Júnior por conta disso? Cara, não faz sentido. Beleza, ele tem o erro dele. Talvez em montar, em substituir algum jogador ali que não foi muito interessante para aquele jogo. Mas ali foi um erro dele. A responsabilidade de perder aquele pênalti, de bater daquela forma, se foi um desrespeito ou não, aí eu não sei. Vai muito também de quem bateu o pênalti daquela forma. Foi criticado? Foi. Perdeu o pênalti? Perdeu. Gerou polêmica? Gerou. E voltando ao assunto, comenta aqui embaixo o que você acha sobre a chegada do Ancelotti e principalmente também algo que tá rolando muito é também da possível chegada do Kaká para fazer parte da comissão técnica. Lógico, a gente tá supondo, mas é algo que vem sendo discutido, as pessoas vêm falando sobre isso nesses últimos dias, principalmente na data de hoje, sobre a comissão técnica que vai ajudar o Ancelotti para comandar a seleção brasileira. Esses jogadores como Cafu, Mauro, entre outros como o Kaká, podem ajudar muito o Carlo Ancelotti a comandar a seleção brasileira. Eu quero saber a tua opinião, deixa o like no vídeo, Deus abençoe a todos e até a próxima.